Olá, boa noite. Que eu tô torta. Aê! Boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos! Live 6 chamado. Vamos falar hoje sobre disciplina. Algo que para muitos é um tabu, para muitos é algo que arrepia. E então hoje a gente vai falar sobre algo que na verdade é crucial, é papo de adulto, como eu costumo dizer. Tem algumas coisas que são decisões que não tem outra pessoa a não ser você a tomar, e a disciplina é uma delas, tá? Hoje eu não vou fazer aquela parte de recapitular os assuntos, porque acho que já está bem amarrado para vocês. Todas as lives estão salvas no YouTube, tá? É só você digitar Método Pamplona que você vai achar, e assim você consegue assistir, porque a de ontem eu não transmiti no Face e o Insta não salvou algumas outras, então estão todas lá, tá bom? Então, minha gente, boa noite Lilian, boa noite todo mundo e vamos lá. Quando se trata de disciplina, eu não vou ficar aqui reinventando a roda, tá, gente? Não é a minha intenção ficar falando coisas que vocês estão cansados de saber. Mas quando se trata de disciplina, o que a gente tem que considerar? Quando você... por que você começa e não termina as coisas? Num sentido mais amplo, pode ser que você não tenha total clareza sobre as coisas que estão envolvidas, ou então não tenha um total controle, não controle, mas assim, uma noção sobre as etapas necessárias, ou então o tempo que aquilo vai realmente te tomar, não orçou, né, não fez um levantamento adequado sobre isso. E aí, então, muitas vezes o esforço é mal, como que fala, o termo em escopo que a gente fala em projeto, não foi bem planejado, tá? Isso é num contexto, mas na prática, normalmente você acaba deixando de ser uma pessoa disciplinada em alguns assuntos porque você sofre interferências familiares, interferências de urgências, interferências, principalmente quando fala do universo empreendedor, que você normalmente é a pessoa que está disponível, né? Então, você está em casa, então aproveita e faz tal coisa, como se você não tivesse os compromissos também, né? Então, o que acontece? A disciplina, muitas vezes, ela é testada, né? O quão realmente você está comprometido com aquilo, em função dos empecilhos, das intempéries, das coisas que surgem, tá? Então, hoje, o que eu quero falar de uma maneira muito objetiva, muito direta, sobre a forma como eu tenho feito, adotado. Eu não sou também uma expert, tá, da organização ou algo do tipo, mas o que tem me feito ir além, o que tem me feito alcançar, como que eu posso dizer, patamares, as coisas que eu estou conquistando, tem a ver com fazer pequenas tarefas, mas fazer com a frequência, com a constância, tá? Então, um exercício simples, eu já ensinei isso algumas vezes por stories, mas hoje o que eu queria falar com vocês, uma forma simples quando a gente está pensando em projetos ou novas organizações de tempo, dinâmicas familiares e tudo mais, é você listar todos os papéis que você desempenha, tá? Então hoje eu tenho eu, Lígia, empresária, eu, Lígia, diretora, eu, Lígia, filha, irmã, mãe dos cachorros, eu tenho, enfim, a que faz caridade, enfim, existem vários papéis. E aí eu posso definir quais são as atividades que aquilo, cada papel que eu desempenho me exige, tá? Porque qual que é o grande lance? Vocês normalmente param
porque acham que deveriam estar trabalhando quando estão descansando, e quando estão descansando, acham que tinham que estar trabalhando. Então, a partir do momento que você identifica todos esses seus papéis, identifica todas essas tarefas, você consegue ter uma melhor distribuição. Para mim, eu falo que visão semanal é fundamental em qualquer tipo de planejamento que você vai ter. E aí você faça, então, esse planejamento e vá fazendo essa distribuição de tarefas, que não necessariamente você vai fazer todas o tempo todo, né, todas as semanas, mas que você consiga, então, distribuir para você ter uma melhor noção de tempo. Essa não é uma aula sobre tarefas e produtividade, mas é uma aula sobre disciplina. E uma coisa que para mim funciona muito é pegar e simplesmente fazer uma lista de tudo, absolutamente tudo, gente, que vocês imaginarem, do que eu faço a partir do momento que eu acordo. E como funciona isso, tá? Se você tem uma dinâmica, acordei, fui ao banheiro, lavei o rosto, escovei os dentes, arrumei a cama, enfim, qualquer coisa do tipo, tudo isso deve ser relacionado. E aí você vai fazer tudo, do fazer o café, do passear o cachorro, do colocar o lixo para fora, do tudo que você imaginar. E por que eu tô falando tudo isso? Porque esses são normalmente os ladrões de tempo, são as coisas que acontecem no dia a dia, no cotidiano, e que roubam. Tem um bichinho aqui. E que roubam a sua atenção, o seu tempo, porque depois você fica naquele lance. Eu tinha que ter feito isso. Não sei o que lá. E aí você vai se distraindo, e você vai se sabotando, e vai, enfim, tirando o foco daquilo que você precisava fazer, tá? A partir do momento que você foca, existem vários estudos sobre mini hábitos, tá? Quando você foca na menor tarefa possível sobre algo e você consegue, então, fazer um pouquinho só, mas todos os dias, isso vai fazer a diferença no somatório, tá? Então, por exemplo, é preferível que você faça 5 abdominais todos os dias do que você fazer 200 em um dia e nunca mais fazer, certo? E a mesma coisa vale para ler um livro, ler 5 páginas, ou ler, então, vou ler por 5 minutos, fazer pequenas tarefas e aí você fazer isso ao longo do tempo. Agora, onde que é a questão? Como eu disse, são as pequenas coisas que te roubam a atenção, que te roubam o foco, que te desvirtuam, né, do seu propósito. Então, a partir do momento que você faz essa relação de atividades, você consegue mensurar melhor. E é muito orar e vigiar, que eu sempre falo para vocês, sobre o quê? Sobre você conseguir fazer só aquilo que você se propôs naquele dia. Então, por exemplo, quando eu estava no apartamento, eu sempre tinha atividades domésticas, né? Mas eu, ao invés de falar, nossa, hoje eu vou lavar todas as roupas, o que eu fazia? Então, eu fazia o exercício, eu lavava aquela roupa do exercício, até mesmo porque muitas vezes era só no tanque, coisa rápida, assim, né, tipo, não precisava encher uma máquina ou algo do tipo. Eu vou fazer o almoço, eu vou fazer não sei o que, e aí você consegue ir distribuindo tudo isso, se policiando, e você vai suprindo uma necessidade, um senso de satisfação. Sabe o famoso dar um check na lista? Isso, gente, é assim, gera uma sensação de bem-estar dentro da gente que é imensurável. Então, o que acontece? Fala, nossa, Lígia, numa aula sobre disciplina você vem me falar sobre fazer microtarefas, sobre lavar uma máscara que você usa por dia? Organização de você conseguir fazer aquilo que você se propôs. Então, por exemplo, se você fizer, vou falar com um contato hoje, vou falar, deixa eu reiniciar aqui, vou falar com, vou fazer uma atividade doméstica, vou fazer uma pesquisa, você consegue organizar melhor o seu tempo. Porque, gente, vou assistir uma aula. Existem aulas de 2 horas, existem aulas mais longas, existem aulas de 15 minutos, existem exercícios de 5 minutos, e aí não importa,
tá? A grande questão é o que você vai ter como rotina. E eu tenho vários exemplos de pessoas que estão comigo, né, ao longo da trajetória, e até mesmo no grupo de alimentação, né, assim, de apoio que a gente tem para atividades saudáveis. As meninas fazem. Por quê? Porque funciona o fato de você se comprometer a fazer uma atividade, aquela listinha, e ir cumprindo com aquilo, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente fala de disciplina para novos projetos, ou disciplina para tirar atividades do papel, para iniciar, enfim, algo diferente, mudar alguma rotina que você tenha, ou então instaurar uma nova ideia, é fundamental que você se comprometa com aquilo, mesmo que você não enxergue o processo inteiro. Tá? Porque a grande questão é essa. Muitas vezes, agora trazendo para o universo de empreendedor, do empreendedorismo, você não tem clareza sobre todas as etapas. E a partir do momento que você estiver disposto a sair desse controle, que eu sei que isso é muito difícil, porque para mim também é, de você ter total controle sobre a situação, ter total clareza sobre tudo que você precisa fazer, isso vai fazer com que fique melhor, com que fique mais fácil de você se comprometer com aquele pouquinho todos os dias, mesmo que você tenha apenas uma projeção do que vai acontecer depois, tá bom? Então, isso é uma coisa que é importante a gente pensar, porque quando a gente fala de hoje em dia metodologias ágeis de gestão, transformação digital, quando a gente fala de comunicação acelerada, as coisas estão mudando muito rápido. Então, eu dei esse exemplo esses dias para trás. A estratégia que você usou nos primeiros meses da pandemia já não funcionava no final do ano de 2020. Já não funcionam hoje. A dinâmica é outra, o padrão de consumo é outro. Você mudou, você não é mais a mesma pessoa depois de tudo isso, né? Então, o que acontece? É muito importante que vocês entendam que mesmo que o plano geral, que você tenha uma visão de onde chegar, do que você quer conquistar, que eu nem entrei nesse mérito ontem, né? Ou enfim, nesses últimos dias. Eu só fui falando de construção de ideia, de validação, de teste. Mas, porque isso eu faço junto com vocês no método. Mas o que acontece? A partir do momento que você instaurou uma ideia e tem noção, então, do que você quer alcançar a partir daquilo, né? Quais os resultados esperados a partir daquilo, você consegue ter uma noção de onde você quer chegar. E a partir disso, essas etapas, antigamente a gente utilizava uma estratégia chama roadmap, e você fazia, então eu quero chegar lá no ponto B e eu tô aqui no A, e você vinha pensando as atividades de trás para frente. Hoje em dia isso não te garante mais nada, tá? Por quê? Porque pode acontecer uma pandemia, pode acontecer um acidente, pode acontecer uma infinidade de coisas, e todo aquele planejamento também que você já tinha feito não ser sustentável mais, né? Porque de repente o contexto mudou. Então hoje em dia as metodologias ágeis, elas vêm considerando aquilo que eu falei na aula de Design Thinking, que as coisas são iterativas, ou seja, elas vão mudando entre o teste, a ideia, a implementação, tudo simultaneamente. Então é importante o quê? Você se comprometer com aquelas tarefas, porque aí você consegue mitigar o risco, você consegue diminuir a sua margem mesmo de erro, né? É assim, não é nem margem de erro, talvez a margem de frustração, tá? Porque a grande questão é você falar, nossa, eu vejo muitas pessoas próximas às vezes a mim, que se propõem coisas assim, ousadas e tudo, e depois, entra praticamente numa depressão, porque aquilo não era possível. Mas não era possível desde o começo, e mesmo você, né, falando com a pessoa, mas você tem certeza? Vamos mensurar o seu tempo, a sua dedicação e tudo mais, o tempo hábil, e aí depois se frustra. Então, hoje, o que eu mais vejo funcionar, não só para mim, mas para outras pessoas também, é o lance das microtarefas. E aí, enfim, podem ter, existem estudos e eu posso compartilhar com vocês depois sobre isso. Então, o que é importante? Quando a gente tem essa relação de microtarefas, e isso vale mesmo desde o colocar o travesseiro no sol a escovar os dentes,
né, e mandar um e-mail importante, responder uma mensagem, tudo isso conta, tá? Porque é o jogo do progresso que eu comentei. E aí você vai entendendo o quanto você vem construindo. Sabe aquela coisa assim, eu não preciso enxergar a escada toda, mas eu preciso dar o primeiro passo, subir o primeiro degrau? É muito disso. Então, hoje, quando eu falo de disciplina para empreendedores, o principal que eu falo é: vamos esmiuçar essa sua relação de atividades, o seu dia a dia, o seu cotidiano, o que é recorrente, o que é atividade padrão, o que tem horário fixo, o que né, depende da sua disponibilidade, o que é atividade familiar, o que é responsabilidade de que papel, em que momento aquilo precisa realmente acontecer. E aí você faz todo esse levantamento e vai distribuindo ao longo do dia. Gente, eu faço muitas coisas, muitas mesmo. Ontem, por exemplo, eu tive um problema na internet. Eu tive um problema em que aliás, eu tive dois problemas. Um compromisso em que acabou atrasando e aí eu não consegui chegar para a live. E o segundo foi que a hora que eu fiz a live, não gravou. E aí eu gravei de novo e terminei 1h30 da manhã. Tá? Mas por quê? Porque aquilo estava no meu compromisso de coisas a fazer ontem. Tá? Mesmo que não rolou do jeito perfeito como eu queria, mas rolou. Por quê? Porque hoje eu tinha, desde as 7 da manhã, eu tinha compromisso, o Pirata tinha veterinário, né? E a partir daí o dia começou e parou agora, né? Estou aqui. Então, o que acontece? Nesse meio tempo, eu consigo realizar várias coisas, eu consigo desenvolver as pendências, mas mais do que tudo eu tenho noção desse progresso, eu vejo a coisa evoluindo, eu vejo o que eu preciso responder, eu vejo as respostas que eu recebo, eu vou conseguindo avançar em várias áreas, porque onde que eu vejo o desequilíbrio, e aí fala, eu sou inconsistente, eu sou indisciplinada, né, eu não consigo terminar as coisas que eu começo, e para muitas coisas eu também tinha essa dificuldade, até entender também muito do meu perfil comportamental. Eu tenho muita curiosidade, eu tenho muita curiosidade no sentido de estudo, de entender o porquê das coisas, né? Como eu até dei o exemplo na aula 2 de habilidades, eu desmontava as Barbies, eu queria saber como que era. Mas depois que eu descobri, tudo bem, pode ser que talvez eu nem montasse a Barbie de novo, né? Ou então, estudei uma teoria, que legal, pronto, entendi. Não necessariamente eu precisava aplicar aquilo, tá? E para outras pessoas isso é o fim do mundo, tá? Mas a partir do momento que eu entendi que esse era o meu perfil, e por isso que eu presenteei todos vocês com um teste de perfil comportamental, é para que vocês consigam entender o básico do que já é natural seu, do que é intrínseco seu, da sua personalidade, e aí então você pelo menos não fica se chicoteando. Agora, isso vai ser desculpa para eu não fazer o que eu preciso, porque falar, não, depois que eu aprendo eu não preciso mais? Não. Faz o quê? Faz diferente. Se eu sei que pra mim, até mesmo porque eu também tenho uma dificuldade de concentração, eu dependo de música para concentrar, porque senão, gente, eu sou extremamente dispersiva. A moto acabou de passar aqui e já dá até um troço. Então, o que acontece? Quando eu sei que eu tenho uma relação de tarefas a cumprir e eu não sou a pessoa das listas, eu tenho uma relação do meu dia, como vai ser o meu dia, eu tento enxergar o que é as tarefas e também não sou presa a horários, por isso que eu vou às vezes até mais tarde, às vezes eu começo meu dia mais cedo, porque depende do que eu tenho de compromisso de horário e o resto se trata das tarefas que eu tenho a resolver, tá? Então, hoje o que eu vejo funcionar muito é isso, e eu vejo as pessoas próximas, eu vejo as pessoas que são treinadas comigo, ou então que me acompanham, fazer isso e funcionar para elas também. E de repente fala, nossa, Lígia, inclusive comecei até a acordar mais cedo porque tem rendido tanto, porque eu tenho conseguido fazer mais coisas, não sei o que, enfim, daí faz a distribuição do tempo da maneira que prefere, tá? Então, isso é muito legal. E hoje eu não quero também fazer uma mega live extensa, porque eu sei que muitas vezes isso pode parecer chato. Hoje tem bem menos gente online, por exemplo, né? Então eu vi aqui o Renato passou. Então o que acontece? Não é já algo que atrai, só que é algo fundamental para o cumprimento.
né, pro desenvolvimento, pra construção. Porque, gente, é aquela coisa do feijãozinho, né? Você plantou o feijãozinho no algodão, não vai virar uma floresta amazônica se você não estiver ali regando, né? Não vai. Eu tenho uma jabuticabeira, eu mostrei pra vocês, né? Eu regando, eu mostrei alguns dias eu andando no meio das árvores e tal, já tem um tempinho isso. O que acontece? Encheu de jabuticaba o pé. Pergunta se eu comi alguma. Não comi, por quê? Porque os macaquinhos chegaram antes, os miquinhos chegaram antes. Mas o que acontece? Era o jogo do progresso. Todo dia eu tinha um compromisso de regar a jabuticabeira. Todo dia eu tenho um compromisso de regar as minhas plantinhas. Amanhã eu vou postar foto da minha pimenteira. Tá a coisa mais linda. Mas por quê? Porque é isso. É você se comprometer com o pequeno. Se comprometer com o copo de água que você coloca. Se comprometer com a água que você toma. É se comprometer com uma resposta que você tem que dar. Então, essa disciplina é muito mais fácil se você pega algo que pode ser muito grande e realmente fatia esse elefante. Pega e faz pequenas tarefas, faz pequenas atividades de acordo com a sua organização, com o seu tempo e tudo mais. Mais do que, olha, hoje eu vou matar as pendências do meu WhatsApp. E aí você vai distrair numa conversa, vai começar a ir para outro rumo e não vai matar todas as pendências do WhatsApp. Mas se você começa ali, ó, de pouquinho, mas fazendo um pouquinho todos os dias e um pouquinho de cada atividade, isso vai te gerando também uma sensação de, como que eu posso falar? De plenitude. Mas por quê? Porque várias áreas da sua vida vão estar sendo beneficiadas. Então, hoje, por exemplo, eu gosto muito do exemplo do grupo de hábitos saudáveis, que eu faço parte, né? Montei desde janeiro, as meninas estão aí. O que acontece? A gente se compromete com mostrar a garrafinha de água, a gente se compromete com os passos, e uma acaba incentivando a outra. Mas por quê? Porque eu falo, meninas, olha, hoje só deu para treinar 5 minutos. Não, hoje deu para fazer 1 hora. Mas é o jogo do progresso. Então, de acordo com a minha agenda, de acordo com a minha atividade, eu seleciono qual que vai ser aquela atividade, qual que vai ser o que eu vou conseguir, né? Mas eu contemplo a saúde, eu contemplo a alimentação, eu contemplo família, eu contemplo trabalho, amigos e etc. Porque aí eu consigo, de pouquinho, fazer, atender, né, várias áreas da vida. Então, isso é muito importante, que a gente procure fazer essa relação. Eu não quero ficar falando de teorias, eu quero trazer essa prática e esse exercício, como cada aula eu tenho trazido alguma coisa para vocês aplicarem. Então, eu gostaria muito que você amanhã fizesse o quê? Relacionar, só para você ter noção, a quantidade de coisas que você faz. Tá? Nem que seja a cada hora, coloca o despertador e começa a fazer, a gente chama de track, né? Começa a fazer essa análise, puxa a capivara, né? Ver tudo que você faz ao longo do dia. Então, gente, antes de eu sair do meu quarto de manhã, eu faço muita coisa, sabe? Então, por quê? Porque eu rezo, eu faço uma leitura da parte espiritual, eu faço coisas de skincare na pele, arrumo a cama, ponho o travesseiro no sol, só alguns exemplos. Troco de roupa, já ponho a roupa de exercício, desço, a hora que eu desço é café, é ração dos cachorros, é remédio do pirata, é algum preparo ali com meu pai ou com a minha mãe, ou enfim, né, alguma socialização. Acabou aquilo, é exercício, é alimentação, é banho, é maquiagem, e sabe, e aos poucos você vai avançando. Só que a partir disso, quando você vê, fala, meu, eu já fiz 30 coisas. Sabe, eu cheguei do exercício. No meu caso, eu tenho algumas roupas que eu acabo usando mais. Então, ou por serem mais frescas, ou mais confortáveis e tudo mais. Então, muitas vezes eu já chego, já lavo aquilo, já coloco para o sol. São exemplos, tá? Exemplos que ao longo do dia, né, no somatório da semana, quando eu vejo, eu faço isso com frequência e garante o funcionamento, garante que as coisas fluam, tá? Então, o que acontece? Faz com que eu, inclusive, consiga saber que aquilo vai estar pronto para depois,
né? No próximo, não tem, sabe aquilo do, nossa, eu queria fazer tal prato, mas daí não, eu esqueci de comprar tal ingrediente. Então, outro, alimentação. Eu olho, então o que eu preciso? Hoje eu preciso analisar a minha lista de compras. Não, hoje eu preciso, sabe? Então você fazer essas tarefas. Mas realmente, faça essa análise, faça esse rastreamento de tudo o que você faz ao longo do dia. Você vai ficar abismado da quantidade de tarefas, de coisas que você considera insignificantes, mas que tomam seu tempo. Gente, hoje, por exemplo, vou dar o exemplo dos cachorros. O pirata, ele é extremamente bonzinho, seja para comer ou para tomar remédio. Não tenho problema nenhum com ele. O Papa, ele é mega sistemático. O Papa tem dia que me demora 40 minutos. Só que eu não posso, a gente mora praticamente numa chácara. Então, se ele não comer, vai vir uma fauna inteira comer, né? E, gente, com o preço das coisas, ração prêmio, não tá dando para deixar para as formigas, para os passarinhos, para os miquinhos, para ninguém, tá? Então, o que acontece? E outra, né? Garantir que o cachorro coma. Então, inclusive isso, horário, se eu sei que nem hoje, tava com visita em casa, né? Então eles não comeram antes de eu começar a live, vão comer só depois que eu terminar a live. Já vou ter um impacto, já vou ficar de castigo lá na garagem esperando terminar de comer. Por quê? Porque já mudei o horário, nananã. Então a partir disso, então o que eu posso fazer enquanto eu espero o Papa comer? Tô dando um exemplo mega trivial, mas que é isso, que no final das contas você fala, putz, meu, não terminei aquilo que eu precisava, não fiz aquilo que eu queria, porque surgiu tal coisa. Gente, só que tal coisa, cada dia é uma coisa diferente. Cada dia vai ter uma demanda diferente, uma situação diferente, né? Então, meu convite é que você dê a chance para, em um dia, você fazer um rastreamento mesmo, assim, nossa, levantei, pega, seja uma lista no seu celular, uma conversa, né, que você tenha com você mesma no WhatsApp, ou então você pegando um papel mesmo e fazendo essa relação. Eu gosto muito de papel, eu sou, para várias coisas eu ainda prefiro papel, caneta, essa coisa, até pela neurociência, várias coisas fazem mais efeito se for realmente essa coisa do físico, tá? São reforços neurais. E eu tenho, então, um arquivo de Word padrão da minha lista de coisas, então, rotineiras, matinais, enfim. E tenho os espaços para dar check e listar coisas que sejam referentes àquele dia. Então, eu imprimo, ou então uso no celular, ou enfim, para quem gosta de mensurar, quer ver? Tem até um aqui. Um caderno, que esse daqui era da época do apartamento. Vou mostrar para vocês. Ó, presta atenção. Esse daqui era um dia. Ó. Lista. E lista. Opa, cadê? Aqui. Tá? Um dia. 2 páginas de atividades, tá? Então, aqui nesse exemplo, nesse dia, ó, essa lista é de junho. Por exemplo, tinham atividades que poderiam ser externas, e aí uma levaria a outra, e outras internas. Então, pode ver, ó, aqui tem check feito e tem check não feito. Mas por quê? Porque era uma opção que eu já tinha deixado aqui. E então eu cumpri de acordo com que você vê que uma atividade leva a outra, tá? Então, dê essa chance, esse teste. Eu quero só isso hoje. Que vocês mensurem a quantidade de atividades que vocês fazem ao longo do dia, porque são essas atividades que roubam seu tempo, que te distraem, e mais do que tudo, gente, nesse momento de universo digital, se você tem Android, você consegue colocar lá em configurações, bem-estar digital, eu acho. Você consegue, inclusive, colocar tempo de uso para os seus aplicativos. Gente, eu já cheguei a ficar 8 horas no Instagram. Sabe que são 8 horas? É uma jornada de trabalho. E hoje eu tenho como meta 3. Eu tenho, né, como um limite 3 horas.
eu essa semana tirei em função das lives, né? Na verdade, eu considerei 1 hora a mais. Só que o que acontece? Eu reduzi, e aí eu postei no. Quando foi? Hoje é? Terça? Foi ontem? Ou domingo? Não sei quando que eu postei. Que eu fiquei, essa semana que passou, 8 horas a menos no celular. Então, por quê? Porque, gente, era vendo meme, era vendo outras coisas. Não tava aqui produzindo esse tanto de conteúdo que eu tô produzindo esses dias, tá? Então, você consegue colocar, ou os próprios aplicativos, dentro deles também tem alguns timers, tá? Você pode controlar. Eu gosto do Android, que é o meu caso, porque você consegue, ele desabilita, então tipo, ele fala, amanhã você volta, hoje não mais, tá? Então, você pode mudar? Pode, mas não é a intenção, né? Por quê? Porque são esses ladrões, são essas coisas que te distraem. Só que se você fizer, eu te garanto, se você fizer essa lista de atividades, primeiro de tudo você vai passar a ter noção da quantidade de coisas que você faz, do tempo que você leva, conseguir mensurar e distribuir isso melhor, se aquilo precisa realmente ser feito naquele dia, naquele horário, naquelas condições, ou se pode ser melhor planejado, tá? E fora isso, esse controle dos aplicativos, de coisas que às vezes você já está tão viciado, que então realmente precisa de ferramentas externas, de outros estímulos para, né, contrabalancear isso, para você entrar num equilíbrio e que te permita, então, que 8 horas, gente, 8 horas no Instagram, o que você faz 8 horas? Nada, né? Você só tá fofocando e cuidando da vida dos outros. Então, quando eu vi aquele número, eu falei, quê? Né? Então, chega, gente. Teve um domingo, eu até dei esse exemplo na aula de vendas que eu fiz umas semanas para trás. Eu tinha um domingo, eu abri o aplicativo 87 vezes. Gente, é tique nervoso isso já, né? Porque não tinha nem o que ver de diferente, 87 vezes. Então, são esses os ladrões. Façam essa relação, essas listas me salvam, tá? Eu realmente hoje tenho uma noção melhor em relação às responsabilidades, às áreas da minha vida que são contempladas, e aí eu consigo também distribuir melhor essas atividades dos novos projetos, das reuniões, das coisas que muitas vezes, então, por exemplo, amanhã eu tenho uma reunião de 3 horas logo de manhã. Então, algumas outras coisas, ou eu vou fazer mais cedo, ou vou fazer depois, ou não vou fazer. Então, eu já vou para hoje, eu sempre deixo para revisar essa lista antes de dormir, né? Dou uma organizada em como vai ser o dia de amanhã, procuro planejar no máximo 3, 4 dias, não planejo a semana inteira, tá? Por quê? Porque é essa questão de ser dinâmico, tá? A sua disciplina vai vir de você conseguir fazer essas pequenas coisinhas mesmo, mas todos os dias você está fazendo, tá? Então lembra do exemplo da academia, tá? 5 abdominais, 2 abdominais, 1 abdominal que você faça, uma flexão. Gente, eu sou 0 braço, eu posso fazer tudo na perna, mas sou 0 em braço, por exemplo, numa academia. O que acontece? Se eu fizer uma flexão, se eu fizer um movimento de pezinho, mas todo dia, com certeza eu vou ter um ganho mais do que fazer 100 em um único dia e depois nunca mais fazer, tá bom? Então, hoje eu queria só dar esse exemplo, propor isso para vocês, mensurem, façam esse rastreamento do seu dia, vocês vão ficar chocados com a quantidade de coisas que vocês fazem e o quanto que muitas vezes aquilo que você está fazendo não precisa mesmo ser do jeito, da forma, no local, no horário que você está fazendo, pode ser melhor distribuído, melhor organizado, e o quanto você vai ser muito mais consistente com várias coisas de uma vez na sua vida, né? De várias áreas da sua vida. Não se trata de vários projetos, mas se trata de você conseguir trazer essa satisfação. Eu não fico muito também falando, como talvez você veja alguns coaches, influenciadores e tudo mais, não tem plano B, não sei o que, tudo mais. Eu entendo que muitas vezes quando você vai empreender, você não pode queimar o barco, você não pode largar tudo, você não pode... por isso que o meu treinamento, o método Pamplona, é para quem empreende por necessidade ou oportunidade. Porque muitas vezes você vai começar aquilo como um algo a mais, como algo que você vai fazer na hora extra, algo que você vai fazer depois do expediente, algo que você vai testar para ver se você gosta, se você se adapta e etc. Então, a minha ideia aqui é que você então mensure realmente todas as atividades, inclusive desse seu novo projeto, tá? Para que você então consiga
melhor distribuindo, e você vai ver todas as áreas da sua vida sendo contempladas. Gente, e não há satisfação maior, não há paz de espírito maior do que você saber que você está conseguindo fazer um pouco em tudo. E te falo, você produz muito mais, com muito mais empenho, com muita mais felicidade em todas as áreas. Combinado? Então, ó, 35 minutos, não quero falar mais que isso. Façam esse exercício e depois me contem, tá bom? Amanhã, última live, vamos falar sobre obstinação. Ser obstinado com os seus objetivos e com toda essa construção. Depois trarei presentes para vocês. Combinado? Então, um beijo, boa noite, fiquem com Deus. E amanhã, 7 horas, para o encerramento do chamado. Beijos, bom descanso. Tchau, tchau.